Olá, amigos. Talvez nunca tenha sido tão fácil quanto nos dias de hoje de compreendermos a dificuldade que foi para o mestre Leonês, o insigne codificador Allan Kardec, trabalhar com as mensagens dos Espíritos. Por quê? As mensagens dos Espíritos vinham muitas assinadas, mas vinham de forma invisível, vinham através de intermediários, através de médiuns. O que significa? Como que nós vamos saber se a mensagem daquele espírito é verdadeira? Como que nós vamos saber se a mensagem daquele espírito foi assinada por nome de quem realmente escreveu? O trabalho que Allan Kardec teve para separar o joio do trigo, as mensagens falsas das mensagens verdadeiras, as mensagens elevadas das mensagens inferiores, determinou um tempo de serviço muito grande, a ponto de Allan Kardec designar uma parte de O Livro dos Médiuns para o capítulo As Mistificações. Das mistificações. E um outro texto onde ele vai falar como diferenciar as mensagens superiores das mensagens dos espíritos inferiores. Por que eu estou dizendo que nunca foi tão fácil de entender a dificuldade de Kardec? Porque hoje nós vivemos isso com as fake news. O tempo todo chega no nosso WhatsApp mensagens encaminhadas. Não é uma mensagem que normalmente alguém escreve pessoalmente para alguém. Existem essas mensagens e essas são as mensagens pessoais. Se você escreve uma mensagem para mim e assina, ela vem como você sendo o autor. Então eu sei que a mensagem é sua, se ela é boa, se ela é ruim, o problema é da mensagem de quem escreveu, mas eu sei quem a escreveu. Mas a maioria, gente, na sua quase totalidade, as mensagens vêm escrito em cima hoje, encaminhada. Porque nós recebemos uma mensagem, achamos interessante e já mandamos, postamos para outro grupo ou para alguém que a gente queira que veja aquela mensagem que nos chamou a atenção. Ela vai como uma anônima, encaminhada. Mas a mensagem muitas vezes vem gravada com alguém falando. E é fake news. Porque há muita montagem hoje. Pessoas que pegam vídeos de pessoas falando e põem a palavra de outro. Assinada por nomes respeitáveis. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, gente, naquele ano que ele escreveu O Livro dos Médiuns, ele já falava. Os espíritos superiores, na questão 261 do Livro dos Médiuns, no item, perdão, não é questão, já dizia: cuidado com os espíritos ardilosos. Eles são inteligentes e vão usar de astúcia para enganarem vocês, fazerem vocês crerem que as mensagens que eles escreveram são superiores e verdadeiras, quando na verdade eles só estão querendo levar vocês a crerem em mentiras, em falsas verdades. Para isso, eles não fazem questão de usar nobres respeitáveis. Isso está lá no Livro dos Médiuns, gente. Então, o que eu fiz na nossa reflexão de hoje? Eu falei, eu vou propor para os nossos internautas de hoje as regras, algumas, não todas. Eu recomendo que vocês procurem O Livro dos Médiuns para saberem discernir das mensagens atuais o que deve ser aproveitado do que não deve ser, algumas regras básicas. Vejam que interessante. Então, Allan Kardec, ele escreve, questão 263. Os espíritos superiores devem ser julgados pela linguagem que usam. Aliás, todas as mensagens, diz Allan Kardec, devem ser analisadas e julgadas pelo teor da mensagem, pelo tipo da mensagem. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou ler uma mensagem, diz Allan Kardec, pelo estilo da mensagem, pelas ideias que contém aquela mensagem, por vários indícios que elas trazem, elas vão nos dizer. Olha as regras que Allan Kardec nos apresenta em 1800 e pouquinho. Vamos dizer se quem escreveu é ignorante ou instruído. Pela mensagem você vai saber se a pessoa é ignorante ou instruída. Se é polida ou se é mal educada. Se é superficial ou se é profunda. Se é frívola ou se é séria. Se é escrita por um espírito orgulhoso ou se é humilde. E diz mais Allan Kardec, os espíritos superiores
jamais usam de fel, quer dizer, de linguagem agressiva. Eles são dóceis, eles jamais criticam uma inverdade sem moderação, sempre é com moderação. Então, Allan Kardec vai dar em O Livro dos Médiuns, nessas regras, algumas coisas básicas para nós. Me permito pegar aqui algumas coisinhas a mais. Eles dizem assim, ó, uma única expressão que denote baixeza numa mensagem já significa que foi escrito por um espírito inferior. Quer dizer, se nós estamos lendo uma mensagem numa frase, a gente percebe algo inferior, a gente já percebe que aquela mensagem toda é escrita por alguém inferior. Que não é alguém que está lúcido o suficiente, ou é superior o suficiente, ou é, não digamos inteligente, porque há espíritos ruins inteligentes, mas espíritos que sejam úteis para a sociedade o suficiente para escrever algo que seja importante para todos nós. Então muitas mensagens vão parecer úteis, mas vão só parecer, serão sofismas. Então eles dizem assim, ó, os espíritos superiores só dizem coisas úteis, boas. Dizem, eles são sempre isentos de trivialidade, eles não são vulgares. Então tudo que é mensagem que vem com vulgaridade, que vem com trivialidade, não pode ser computada a uma pessoa, uma personalidade digna de respeito. Então, como nós estamos falando agora de encarnado, mandando WhatsApp, fazendo uma comparação, então em vez de falar um espírito superior, vamos falar pessoa digna, mensagem digna de respeito. Devemos respeitar aquela mensagem ou não? Então são algumas regrinhas básicas. As pessoas dignas, dizem aqui os espíritos superiores, os espíritos elevados se criticam, fazem sempre com moderação. Então nós vamos dizer, as pessoas dignas, se vão transmitir uma mensagem criticando algo que foi dito de forma errada, eles vão dizer com moderação. Eles não vão dizer ofendendo, eles não vão ser agressivos, não vão ser ofensivos. E nunca vão utilizar-se de uma mentira para pregar uma verdade. Isso é a característica da dignidade, do caráter dos espíritos superiores e aquilo que a gente espera das pessoas nobres, das pessoas de caráter. Então, resumindo, o problema das mensagens, na época de Allan Kardec, até em qualquer época da humanidade, uma mensagem espiritual, ou as mensagens de WhatsApp que chegam sem parar, o problema é o caráter de quem a escreve. Nós temos que tomar cuidado para saber se a pessoa que escreveu está usando o nome dela mesmo, se está usando o nome de uma fonte verídica mesmo, se é digna de respeito, porque o grande problema da humanidade, infelizmente, ainda é a predominância do mal sobre o bem. Quer dizer, infelizmente, o caráter das pessoas que vivem na Terra, infelizmente, a imperfeição predomina sobre o equilíbrio, sobre o respeito pelo semelhante. É uma dica que nós estamos deixando na nossa reflexão de hoje, que as mistificações mediúnicas daquela época que Allan Kardec já teve um trabalhão e elaborou um tratado para nos precaver, serve ainda hoje para nós. Sugestão, leia o Livro dos Médiuns antes de saber se é o fake news ou não as mensagens atuais. Um abraço a todos.